Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, em nome de Jesus, que você abrisse no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo de número 8. Glória a Deus. Uma palavra onde Deus, à tarde meditando na palavra, Deus me levou até essa palavra e eu quero passar algo da parte do Senhor para os irmãos. Marcos é o livro, capítulo de número 8, versículo 22 a seguir. O título tem por epígrafe: a cura de um cego em Betsaida. Amém? Vamos ver o que diz Marcos, capítulo de número 8, versículos 22 a seguir. Diz assim as Sagradas Escrituras: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Olha o versículo 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Eu vou ler o versículo 26 novamente. E mandando-o Jesus embora para casa, recomendou-lhe: não entres na aldeia. Curve sua cabeça. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, meu Deus, aqui, Senhor, está a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é fiel. Por isso, Pai, nesta noite eu peço que o Senhor venha usar, Senhor, a minha vida, a vida da evangelista Cleide, Pai, que vai dividir essa palavra comigo. Que o Senhor, Pai, venha falar através dos nossos lábios. O Senhor venha esvaziar, Senhor, o nosso eu, o nosso querer e o nosso pensar. Usa, Pai, as nossas vidas nesta noite. É o que eu te peço e já quero te agradecer, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Queridos, este milagre do cego de Betsaida, ele está registrado somente no Evangelho de Marcos. Somente Marcos registrou esse Evangelho. E nesse contexto aqui, quando o texto começa a dizer, então chegaram em Betsaida, o contexto da época era o seguinte: que João Batista havia sido acabado de ser morto. E Jesus, naquele contexto, ele vai para essa cidade chamada Betsaida. João Batista é decapitado e Jesus agora vai para essa cidade chamada Betsaida. E Betsaida, no aramaico, significa casa do caçador ou do pescador. E se você for se lembrar bem, foi lá em Betsaida, evangelista Cleide, que aconteceu a multiplicação dos pães e peixes, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 10. Mas eu quero chamar a sua atenção que as pessoas que moravam em Betsaida eram pessoas que eram incrédulas, eram pessoas que estavam meio distantes de Deus, eram pessoas que não tinham uma comunhão com Deus, ao ponto, se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 21, certa feita Jesus está reunido ali com uma multidão, e Jesus ele vai profetizar contra essa cidade. Ele vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que se fizeram, há muito que teriam se arrependido com saco e cinza.
Então Jesus ele fez muitos milagres nessa cidade, mas a cidade continuava incrédula, ao ponto de Jesus profetizar quanto a essa cidade. E a história vai dizer que Jesus ele vai chegar nessa cidade. E o texto aqui de Marcos vai dizer que algumas pessoas trouxeram este cego para que Jesus o tocasse. Repare que este cego, como os outros da Bíblia que Jesus curou, ele não veio por vontade própria. A palavra diz aqui que outras pessoas trouxeram ele até Jesus para que Jesus o tocasse. E aqui eu quero começar essa ministração dizendo para você, querido, que o toque de Jesus, ele pode mudar a tua história. Aqui eu quero começar pregando e dizer que o toque de Jesus é o início de todas as coisas. Sem o toque de Jesus, nada acontece. Sem o toque de Jesus, a tua vida não vai andar. Sem o toque de Jesus, o milagre não vai acontecer na tua vida. Tudo começa com o toque de Jesus. Então, aqueles homens trouxeram aquele cego, e Marcos vai dizer no texto que eles pediram para que Jesus tocasse naquele cego. E eu quero dizer para você nessa noite, que quando Jesus ele toca em alguém, essa pessoa nunca mais é a mesma. Nunca mais. Existe uma transformação, existe um poder no toque de Jesus. Vamos lembrar? Bartimeu estava mendigando no meio da estrada, e Jesus parou, e Jesus conversou com ele, e simplesmente no falar de Jesus ele foi curado. Lembra-se da filha de Jairo? Jairo também, ele falou com Jesus, Jesus foi lá, e no simples falar de Jesus, aquela menina ressuscitou, evangelista Cleide. O toque de Jesus, ele faz a diferença na vida do cristão, na vida do crente. Veja também a mulher do fluxo de sangue. É verdade. Ela tocou nas vestes de Jesus. Aí você vai falar, nossa, irmã Cleide, mas não foi Jesus que tocou nela. Foi ela que tocou em Jesus, nas vestes de Jesus. Será que o Senhor não está esperando que você toque nele para ter um milagre na sua vida? Ela enfrentou a multidão. Naquele tempo, a mulher contava naqueles dias, ela não podia sair. Ela era considerada suja. Ela podia ser apredejada no meio do povo, mas ela não se importou. Ela foi e tocou nas vestes de Jesus, e Jesus a curou. Muitas vezes a gente está esperando que o Jesus venha e nos toque, e o Senhor está esperando que você toque no coração dele, que você chame a atenção dele para um milagre na sua vida. Não é, pastor? Verdade. Lembra lá do filho da viúva de Naim? Jesus parou o enterro para tocar no defunto. Então, irmão, o toque de Jesus é um toque restaurador, é um toque que cura, que salva, um toque que liberta. Sem o toque de Jesus não tem mudança, irmão. Não tem fórmula mágica. Somente o toque ou somente o falar de Jesus pode produzir um milagre. E aqui eu olho esse texto e eu consegui, evangelista, aqui extrair algumas coisas desse texto muito importantes, porque eu já li esse texto algumas vezes, mas hoje o Espírito Santo falou muito forte. Algumas coisas que estão contidas nesse texto, que muitas vezes passa despercebido. Uma das coisas aqui que Jesus precisou tocar 2 vezes nesse cego, para que o milagre ocorresse. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que somente este homem, Jesus precisou tocar 2 vezes nele. E nós vamos, no decorrer dessa mensagem, que vai ser curta, mas vai ser objetiva, você entender o propósito de Jesus na vida deste homem. Olha o versículo de número 23, diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Olha que coisa engraçada. Havia ali uma multidão,
havia algumas pessoas que trouxeram aquele cego para que Jesus o tocasse. Jesus simplesmente, com a sua palavra, com o seu toque, ele podia fazer aquele moço enxergar novamente. Mas o texto vai dizer que Jesus pegou ele na mão e levou ele para fora da aldeia. Querido, aldeia aqui, espiritualmente falando, Diácono Celso, simboliza o mundo. Então, Jesus não podia fazer um milagre com aquele homem no mundo. Jesus precisava ter um particular com aquele homem, fora da presença daquelas pessoas. Eu comecei dizendo para vocês que as pessoas que moravam em Betsaida não eram pessoas crentes, não eram pessoas que tinham uma fé em Deus. E quando existem pessoas que não têm fé em Deus, é muito difícil o milagre operar, mesmo sendo Jesus. E Jesus, ele foi sábio. Ele pegou aquele cego pela mão e ele tirou aquele homem daquele meio, porque aquele meio estava contaminado. Porque naquele meio, aquele homem era um cego. Naquele meio, aquele homem ele não enxergava. Foi preciso Jesus tirar ele. Jesus podia, evangelista Cleide, simplesmente tocar nele, curar, ir embora, fazer outras coisas. Jesus podia só falar como falou para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Ele podia falar como Bartimeu: quero ver. E Jesus podia falar: tua fé te salvou. Mas Jesus precisava de um particular com aquele homem. O Senhor quer fazer completo nas nossas vidas, como na vida desse cego. Verdade. Aldeia, mundo. Irmão, e quando nós estamos no mundo, nós estamos perdidos e nós estamos cegos espiritualmente falando. Foi preciso alguém trazer este homem até Jesus. Por quê? Porque ele estava cego. Porque ele estava no mundo. E no mundo, querido, nós não vamos enxergar. No mundo, a escuridão, ela vai ser eterna. Mas Jesus olhou para aquele homem. Qual foi a primeira atitude de Jesus? Pegou na mão dele e levou ele para fora da aldeia. Ficou sozinho com ele. Lembra do milagre de Jairo? Quando Jesus, evangelista Cleide, chegou na casa de Jairo, tinha muita gente. Tinha muito curioso. Tinha gente lá que foi paga para chorar. Tinha gente que queria ver o que ia acontecer. Aí o que Jesus fez? Mandou todo mundo sair. Porque naquele meio tinha pessoas incrédulas. Tinha pessoas que estavam ali só para ver o movimento. Como acontece hoje nas igrejas. Evangelista, pessoas que entram na igreja só para ver o que vai acontecer. Pessoas que entram na igreja: eu vou lá porque eu ouvi dizer que aquele pastor revela, que aquela missionária é do manto. Gente que vem só para ver. Gente que não tem compromisso com a palavra de Deus. Então, Deus não pode operar nesse meio. Então, Jesus chegou lá na casa de Jairo, que era o principal da sinagoga. Todo mundo para fora. Todo mundo para fora. E levou somente o pai, a mãe e 3 discípulos. Para que ele pudesse operar um milagre. Não é assim, evangelista Cleide, nos dias de hoje também? É dessa maneira. O Senhor vai tirar eu e você do meio das pessoas que Ele sabe que não quer ver o seu progresso com o Senhor. Hoje eu me pergunto muitas vezes: cadê aquela pessoa que andava comigo, os meus amigos, e eu não encontro mais? Hoje o Senhor trocou totalmente as minhas amizades, porque o Senhor precisa tirar você desse meio, como o pastor falou, do mundo, das coisas do mundo, para Ele fazer a cura na sua vida, para abrir a sua visão. O Senhor tem que tirar você desse meio, porque o Senhor vai trabalhar com você de uma maneira e lá fora a pessoa vai tentar te desviar do caminho do Senhor. Então o Senhor, Ele necessita tirar você do mundo, trazer para dentro da casa dele, para abrir os seus olhos espirituais. Não é assim, Amém. pastor? É verdade. Às vezes tem muita gente curiosa do nosso lado. Tem muita gente pagando para ver o que vai acontecer. Só que Jesus não está interessado nessas pessoas. Ele está interessado na minha vida e na tua vida. Então
Então, qual foi a primeira atitude? Tirou o homem do meio de todo mundo. E quando ele ficou sozinho com aquele homem, aí Jesus ele vai fazer uma coisa improvável. Improvável. Porque se você for ver os milagres de Jesus, nem todos os milagres são iguais, não tinha um padrão. Jesus ele surpreendia, às vezes ele dizia para a pessoa, vai, a tua fé te curou. Outras vezes ele colocava a mão. Jesus era simples, né, Ele pastor? era muito simples. Ele não fazia uma coisa assim, ele não seguia uma regra, uma cartilha. Ele fazia da maneira que ele queria. Ele olhava o coração da pessoa. E muitas vezes ele não precisou nem colocar a mão. Ele só dizia, vai, a tua fé te salvou. Lembra lá do centurião em Mateus 8? O centurião chegou para ele, né, e falou, contou o problema, meu servo está lá enfermo, está doente, está paralítico, tudo. E Jesus falou, eu vou lá na tua casa, eu vou lá dar saúde para ele. E falou, precisa não, Senhor, manda só uma palavra, porque eu creio que uma palavra que o Senhor mandar, daqui o meu servo vai ser curado lá. Então Jesus, ele não tinha um modelo, ele não tinha um roteiro de milagres. Cada milagre era diferente. Cada coisa que Jesus fazia era surpreendente. E nesse milagre aqui, Jesus ele vai fazer algo incrível. Ele vai cuspir na mão. Ele vai cuspir na mão e vai passar nos olhos desse homem. Agora imagina, evangelista Cleide, se Jesus estivesse no meio dessa multidão, no meio desses curiosos, Criticar a atitude do Jesus. Ia criticar. iam falar, nossa, o que é isso? Que o cara cuspiu na mão, passou outra vez, em outro milagre, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, aí era outro cego, fez um lodo no chão, passou nos olhos do cego e falou, agora vai lá, se lava no tanque de Siloé. E o cego voltou vendo. Então quem que explica os milagres de Jesus? Não dá para explicar, não tem como, irmão, não tem jeito. Nesse caso, ó, Jesus cuspiu na mão e passou nos olhos do cego. Aí Jesus vai perguntar para ele, você está vendo alguma coisa? Olha que interessante, irmão. E este homem aqui, olha o versículo 24, vai dizer assim, ó. Eu vou ser fiel ao texto. O versículo 24 vai dizer o seguinte: este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Olha que interessante. Quando Jesus passou, irmã Toninha, o lodo, a saliva nos olhos dele, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Aí este homem deu uma resposta totalmente estranha. Ele falou, ó, eu estou vendo assim mais ou menos, eu estou vendo os homens assim, mas eles são como árvores, aí árvores que andam. Irmão, homens parecem árvore? Não, né? Árvore anda? Não. Então sabe o que eu entendo aqui? Que a visão deste homem estava distorcida. Sabe por quê, irmão? Porque ele veio do mundo. Porque ele estava no mundo, e no mundo ele estava perdido, ele estava cego. Então a visão dele estava distorcida. E eu quero dizer algo para você, irmão, irmã, o senhor, a senhora que está assim, não fica triste comigo não. Mas quantas pessoas, Mona Lisa, que estão na igreja, que dizem que enxergam, mas estão com a visão distorcida, que não conseguem enxergar as coisas. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com a visão distorcida, estão dizendo que enxergam, mamília, mas estão com a visão distorcida, estão dentro da casa do Senhor. Este homem estava no mundo, este homem estava perdido, esse homem, evangelista Cleide, ele estava em trevas. Então quando Jesus tocou, o primeiro toque de Jesus, quando Jesus tocou, e Jesus perguntou, você está vendo? Então a resposta dele foi distorcida, confundiu o homem com árvores que andavam. Então você vê a confusão que esse homem estava vivendo, o conflito que esse homem estava vivendo. Assim que a gente chega, né? Quando a gente chega na igreja, que a gente começa a ouvir a palavra, você ainda não consegue entender, né? Com o tempo você vai participando, vai ouvindo a palavra, vai pedindo oração, e o Senhor vai mudando a nossa visão.
Mas ele foi tão humilde, pastor, porque o senhor tocou a primeira vez e perguntou. Verdade. Ele disse, não. E tem muita gente que não tem essa humildade de falar, não, eu ainda não estou pronto, ainda não estou no ponto que tem que estar. Ele falou, em outras palavras, não, Senhor, ainda não estou vendo da maneira que eu quero ver. É verdade. Ainda não cheguei naquele patamar que eu quero chegar, de intimidade com o Senhor. E tem gente que ela tem vergonha de falar, não, eu não estou sentindo a presença do Senhor ainda. Eu não sei como chegar ainda a essa intimidade com o Senhor. Ele foi humilde em declarar que não estava vendo. E nós temos que ser humildes como esse homem. Pedir ajuda para os pastores, para estar orando, evangelista, para estar orando, para nos ajudar a enxergar da maneira que o Senhor quer que nós enxergamos. Que podemos ter visão espiritual, temos que enxergar, ver como águia. Nós somos crentes, nós temos que ter visão de águia. E ele foi humilde em falar, não, eu não estou ainda vendo da maneira que eu quero ver. E nós possamos ser assim como esse homem humilde e pedir ajuda aos nossos pastores, aos evangelistas. Vamos orar comigo, eu quero ver da maneira que tem que ser. Eu quero sentir o Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Vamos pedir. Ele foi humilde e pediu. E o Senhor tocou a segunda vez, não foi, pastor? Verdade. E eu vou dizer para você, Jesus vai tocar quantas vezes for preciso. Amém, para te curar. Jesus.